Aula 6, pessoal. A última. Não, a última não. Antepenúltima, né? São 8. Vamos ser bem rápidos nela, porque esse assunto aqui também já é da maioria do conhecimento dos nossos queridos irmãos. O Novo Testamento, a sua composição literária, é feita pelos evangelhos, livros históricos, epístolas e profecia. Com apenas 27 livros, o Novo Testamento é mais fácil da gente vislumbrar a sua composição, que nós temos hoje no nosso índice da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tito, Filemão, até Apocalipse, sendo o último. Então, 27 livros. E a gente tem também a estrutura didática, que é mais fácil de entender. Por exemplo, a vida de Jesus, os evangelhos, Atos do Espírito de Cristo, ou do Espírito Santo, pelos apóstolos. Nós temos aqui, de 1 a 12, há uma divisão aqui também, que mostra que é Atos dos Apóstolos, Pedro e Filipe. Pedro em Jerusalém e Judéia, Filipe na Samaria e o apóstolo Paulo até os confins da terra. Uma divisão bem lógica, bem interessante, né? Por que Filipe aparece? Porque está em Samaria, levando, conforme o Espírito prometeu, recebereis poder para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito interessante, né? Epístolas de Paulo, as primeiras, Gálatas, Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, as primeiras a serem escritas pelo apóstolo Paulo. As principais são essas três: Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. As da prisão, quando ele estava preso em Roma, já depois da terceira viagem missionária, que ele escreveu de Roma para Éfeso, de Roma para Filipo, de Roma para Colossos e de Roma para Filemão. Quem que ele achou lá em Roma? Ele achou um homem chamado Onésimo. Esse homem se converteu. Aí ele descobriu que era um escravo fujão de um grande amigo dele chamado Filemão. E ele escreve uma carta, coloca nas mãos de Onésimo e diz: olha, vai lá, reconcilia-te com o teu dono, né, que é o meu irmão em Cristo, Filemão. Gustavo? Hã? Não, basicamente a prisão domiciliar aqui. Prisão domiciliar, os 2 anos em Roma foram essas aqui. E as pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo. A 2 Timóteo também foi escrito de uma prisão. Ele estava preso. É a última carta. Seria a última prisão dele, porque ele foi condenado e morto quando ele foi acusado de ter sido idealizador do fogo em Roma. Nero, o governante, perseguiu os cristãos e também prendeu o apóstolo Paulo, provavelmente matando-o no ano 68, depois de Cristo, no ano 68. Então, se o apóstolo Paulo começou a trabalhar no ano 45 a 68, você tem aí cerca de 23 anos de ministério, né? Então, os pastores que chegam a 25 anos, né, 20 anos igual eu, até um tempinho bom de caminhada, hein? Tem uns que chegam a 50 anos. E nós pastores aposentamos com 75, tá? Então, ora para Deus dar muito vigor. Muita saúde, em nome de Jesus. E o grande sumo sacerdote, né? Hebreus, epístolas gerais, Tiago, Pedro, Judas e João, e as profecias. Temos aqui apenas o livro de Apocalipse. Apocalipse. Muito bem. Atos dos Apóstolos. Nós temos vários temas. Primeiro, apenas essa com 2 divisões, né? O ministério de Pedro e o ministério do apóstolo Paulo. Começa mesmo para valer a partir aqui de Atos 13, mas a conversão do apóstolo Paulo está lá no capítulo 9. Há sempre uma dificuldade da gente entender o tempo certinho. Paulo compartilha isso em Gálatas. Foi após a sua conversão, ele saiu de Damasco e ele viajou e ficou 3 anos na Arábia. Possivelmente 3 anos na Arábia. Depois ele sai da Arábia, vai para Jerusalém, ele ouve as coisas dos apóstolos, mas nesses 3 anos da Arábia, ele havia já recebido revelação do Senhor Jesus, quanto ao conteúdo do Evangelho.
Então ele chega ali, e é uma tese do reverendo Hernandes, que ele chega em Jerusalém com fogo no coração, quero converter todo mundo, e vou pregar para o sumo sacerdote, e vou pregar para o general de guerra, e ele começa a causar um verdadeiro rebuliço na cidade, estava tudo muito calmo. Paulo chegou, e aí segundo o reverendo Hernandes, veio que correram com ele, tanto é que depois que ele fala que ficou lá só 15 dias, já foi o suficiente para os irmãos falar, não, Paulo, aqui não dá para você não. E ele meio que saiu tão decepcionado com aquela experiência, que ele ficou cerca de 10 anos na região de Tarso. 10 anos lá na cidade dele, região de Tarso. Aí Barnabé, Antioquia, depois desses 10 anos, lembra de Paulo e vai ao encalço dele. E provavelmente o anima, fortalece e diz, não, Paulo, você vai ser meu auxiliar nas missões, eu estou com um projeto assim, assim, nós vamos visitar as cidades e vai ser um negócio muito bom. E eles foram para a igreja de Antioquia. Lá, eles começaram a trabalhar e provavelmente Barnabé discipular o coração do apóstolo Paulo. Então veio o Espírito Santo, quando eles estavam orando, jejuando, e disse, separai-me Barnabé e Paulo para uma obra que tenho chamado eles. E aí os dois saíram para a sua primeira viagem missionária. O nome é Barnabé e Paulo. Na segunda viagem missionária, aí é Paulo e Barnabé. Porque Paulo entendeu o seu chamado, a sua vocação e diz, não é isso que eu quero na minha vida. Não vou fazer outra coisa senão pregar o evangelho. Levando realmente a palavra do Senhor. As epístolas, né? Nós temos de Paulo, de Tiago, de João, de Judas, aos Hebreus. Paulo foi o que mais escreveu, 13 epístolas, sabemos que escreveu mais, mas aquelas que chegaram às nossas mãos são essas. Bem, vamos reconstruir o tempo histórico. Eles não tinham aquela comunicação que nós temos hoje. Cada um deles, possivelmente, foi para lugares distintos e diferentes um do outro. Quando nós olhamos para os evangelhos, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Eles acreditam, porque 98% do conteúdo de Lucas está em Marcos, e 95% de Mateus está em Marcos. Então, eles usaram o livro de Marcos como base inicial, porque tiveram acesso àquela cópia. Mas Marcos foi o primeiro, talvez depois os outros que eram apóstolos falaram assim, mas Marcos, amigo de Pedro, aquele rapaz, possivelmente aquele que saiu desnudo lá quando prenderam Jesus no Getsêmani, saiu correndo, né? Sem roupa, está escrevendo um texto e a leitura dele é muito legal, muito boa. Precisamos escrever também, porque aí lembrando que eles estavam noutra região. Não ficaram todos o tempo todo em Jerusalém, houve uma dispersão. Judéia, Samaria, foram para Antioquia, foram para Síria, falam da tradição que Tomé foi para a Índia, gente. Infelizmente não temos, mas lá na Índia, a tradição é que Tomé foi o apóstolo que levou o evangelho para a Índia. Isso é histórico lá. A gente não tem provas, né? Mas aí acho que é um pseudepígrafo, né? Mas historicamente, Tomé foi lá para a Índia, cada um foi para um lugar distante. Aqueles que ficaram no centro que eu digo, Judéia, Síria, Europa, norte da África, esses tiveram um relacionamento maior e é onde nós temos todos os nossos escritos. Então aí surge a necessidade deles escreverem para as pessoas locais. Como Marcos foi o primeiro a ser escrito, Lucas utiliza ele como base e acrescenta algo segundo o seu ponto de vista. Por que são chamados de evangelhos sinóticos? São evangelhos do mesmo ponto de vista, né? Da mesmo ponto, sin mais ópticos, que é do mesmo ponto de vista, ou seja, olhando para Jesus. Não é uma biografia, porque a biografia seria completa. É um evangelho daquilo que são os feitos mais relevantes de Jesus. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João já é um pouco diferente, porque João, ele foca na divindade de Jesus.
Enquanto que os primeiros 3 focam nas atividades de Jesus, João foca na divindade para mostrar que não era apenas um humano, mas ele era o Deus encarnado que veio e que ensinou. Então esse é o foco do apóstolo João para cada um dos escritores, para cada um dos leitores daquela época, certo? E Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Segundo consta para Teófilo. Muitos questionam se Teófilo não seria uma expressão enigmática para os filhos de Deus, porque Theo, Deus, Philos, filho, seria filho de Deus. Mas o mais correto é que se tratasse de um novo cristão, novo convertido, uma pessoa que tinha condição de bancar aquela obra, né, uma pessoa mais rica e que tinha muitas dúvidas. Tanto é que ele fala, escreva esta obra para esclareceres as coisas anteriormente ditas. Né? Então, Lucas escreve para dizer, olha, foi assim que aconteceu, foi dessa forma. Porque enquanto não tinha um texto escrito pela pena de um apóstolo, certamente havia muitas disse-me-disse, né? Na hora lá alguém esquece, acrescenta alguma coisa. Lucas não era apóstolo, vocês sabem, né? Mas ele era ligado ao apóstolo Paulo. Navegou, esteve com ele, esteve nas prisões, provavelmente quando Paulo ficou 2 anos em Cesareia de Filipe, ou naquela região da Judéia, Lucas estava ali com ele. Lucas possivelmente estava com ele também agora não me lembro bem, no naufrágio indo para Roma. Então eles tiveram muito tempo junto e certamente ele usou esse período para escrever. As epístolas paulinas são essas 13, epístolas gerais, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, e Mateus aqui, o Evangelho do Rei dos Reis.